do Paraná se unem em solidariedade à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Top Inovação Uninter. Professores da Uninter realizam oficina de Física e Astronomia com alunos da rede pública de ensino. E no quadro Eleições 2024, 2 especialistas são convidados para falar sobre os desafios diante das mudanças climáticas. E o flag football promete ser uma nova tendência para os apaixonados por esporte. Tudo isso você confere agora no Jornal Uninter. Boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda à primeira edição do Jornal Uninter. Eu sou Adriane Vasconcelos e você é a sua companhia a partir de agora. Boa tarde, eu sou Rafael Lemos e ao lado da Adriane estarei com vocês todas as sextas ao 12h30. As inscrições para a 4ª edição do Prêmio Top Inovação Uninter estão abertas até o dia 25 de julho de 2024. Mantida pela Fundação Wilson Pickler, a iniciativa dos professores de pós-graduação visa reconhecer trabalhos desenvolvidos em diversas áreas para apoio e desenvolvimento da sociedade. Podem participar entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas e organizações sociais com ou sem fins lucrativos, desde que se enquadrem nas categorias e que não sejam ligadas à Uninter. Confira mais informações no site Uninter Notícias. As enchentes do Rio Grande do Sul afetaram drasticamente a população gaúcha. Buscando amenizar os danos, instituições se mobilizaram para ajudar os atingidos pela tragédia. Por meio do programa de voluntariado Uninter.com Amor, os colaboradores do grupo educacional se uniram mais uma vez em prol da solidariedade. O mutirão para a triagem dos donativos marcou a primeira ação de voluntariado da Rede de Investidores Sociais do Paraná, a RIS, em parceria com a Defesa Civil do Estado. O IBGPEX, Instituto de Responsabilidade Socioambiental da Uninter, é uma das instituições que coordena a rede. Outras 3 empresas se uniram ao IBGPEX: Copel, Votorantim Cimentos e Unidas, todas organizações membro da Rede de Investidores Sociais do Paraná. O trabalho conjunto aconteceu no Centro Logístico da Defesa Civil, situado na sede Cajuru, em Curitiba. Lá estão armazenados os itens doados para a população atingida pelas enchentes. Sem os voluntários, nós não teríamos conseguido fazer o que a gente fez, de maneira alguma. Desde os voluntários que estavam nos quartéis do bombeiro recebendo as doações, voluntários que estavam aqui no barracão, nos ajudando a dar vazão, ajudando a carregar caminhão. Eu vim aqui diversas vezes e sem eles não teria saído o serviço da maneira que saiu. E até hoje nós temos os voluntários que ficam aqui nos ajudando com a triagem das roupas, né? O IBGPEX busca despertar a solidariedade nos colaboradores e construir a cultura do voluntariado entre os profissionais. Eles podem conhecer um universo totalmente diferente para além do ambiente corporativo. Então, assim, eles têm a oportunidade de conhecer novas pessoas, novas culturas, aprender ou melhorar habilidades que antes eles não conheciam ou não tinham a oportunidade de exercer no ambiente profissional. Também tem a satisfação pessoal e isso gera um impacto muito grande, tanto na sociedade quanto no ambiente profissional. O professor da Escola Superior Politécnica da Uninter, Vitor Hugo Lau, busca participar de todas as ações promovidas pela instituição. E não vai sozinho, tem sempre ao lado a esposa, Beatriz. É dignificante, não tem preço, é cansativo, né? Você vai embora pensando assim, puxa vida, que bom, né? Como foi bom ter participado e com vontade de novamente, né? A minha esposa sempre pergunta se tem mais alguma ação marcada, então ela já gostou também de nos acompanhar nas ações. O Major Cerdeiro afirma que as doações diminuíram de forma considerável. Se as pessoas quiserem mandar alimentos não perecíveis, material de limpeza e material de higiene pessoal. Todos os interessados também podem contribuir com o voluntariado na triagem dos itens que chegam ao local. E o calendário eleitoral deste ano já está definido. Dia 6 de outubro, será o primeiro turno,
E no dia 27 será o segundo turno. E nós reservamos esse quadro para falar das eleições municipais. Recebemos hoje na bancada Lucas Máximo, que é doutor em Ciência Política, e Larissa Varnavin, que é doutora em Geografia. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Muito obrigado, pessoal. Larissa, como especialista, como você enxerga as enchentes do Rio Grande do Sul? Era uma tragédia anunciada? Olha, Rafael, a gente pode dizer que sim, né, no sentido de que já existiam diversas pesquisas, né, indicando que poderia acontecer um episódio como esse que nós vimos, não nessas proporções, porque ali a gente teve, além das questões já diagnosticadas pelos especialistas, no sentido de ser uma área suscetível a inundações, nós também temos a questão da impermeabilização do solo, a questão da macrodrenagem, né? Então a gente tem questões humanas ali que influenciaram, né, no agravamento da situação, e nós temos as questões naturais, né? Então existiu ali uma confluência de fatores naturais mesmo, de massa de ar, de El Ninho, né? Enfim, de bloqueio atmosférico que a gente pôde acompanhar, né? Que já sinalizavam que sim, né, poderia acontecer uma catástrofe. E ali também as questões, né, de mitigação, né, que não foram realizadas com antecedência, né, e que já tinham sido sinalizadas, né, pela própria prefeitura, né, aí pensando no município de Porto Alegre, mas também pela Defesa Civil Estadual, né, do estado do Rio Grande do Sul. Lucas, sobre o pleito, né, de 2024, como é que você analisa, como é que vai aparecer essa tragédia nas campanhas eleitorais desse ano? Bom, nós temos eleições municipais em 2024 e as últimas pesquisas, todas elas indicam uma clara associação entre a tragédia no Rio Grande do Sul e as mudanças climáticas. Isso está disseminado na população. Por essa razão, é esperado que o ônus do discurso negacionista seja mais elevado, ou seja, ficou mais caro para os candidatos comprometidos com práticas destrutivas do meio ambiente, ficou mais difícil para essas forças políticas sustentarem o discurso negacionista. Portanto, eu penso que os nossos eleitores precisam ficar realmente bastante atentos, porque existem forças políticas comprometidas com o atraso, nós sabemos disso. E esse pessoal, essas lideranças, elas não poderão utilizar o discurso negacionista com o mesmo conforto que utilizavam no passado. Eu acho que esse é um impacto esperado para as eleições de 2024 e os eleitores precisam ficar muito atentos, porque o discurso vai ficar um pouco mais confuso. Certo. E, Larissa, sobre cidades esponjas que você usa nas suas pesquisas, explica o que são e quais são os benefícios na adoção desse modelo. Bom, as cidades esponjas são um modelo inovador de cidade sustentável, né, que visa, então, uma adaptação das comunidades, das cidades, às questões das mudanças climáticas, né. Elas são muito parecidas com os modelos naturais, então, com estruturas permeáveis, né, onde possa ter a infiltração da água das chuvas, né, e facilite aí o escoamento dessas águas, né. Então, criando infraestruturas verdes, como parques, praças, né, infraestruturas azuis, que a gente chama, como lagos, né, aproveitamento dos canais fluviais, né, dos rios, para que todas essas infraestruturas possam contribuir, então, com a diminuição do acúmulo de água na superfície, né. Larissa, ainda sobre cidades esponjas, você pode dizer para a gente quais lugares já adotam esse modelo e como é que os governos podem se espelhar, por exemplo? Então, a gente tem alguns modelos, né? Aqui a cidade de Curitiba mesmo adota algumas dessas técnicas, né? Desses processos, como no caso dos parques urbanos aqui em Curitiba, que são áreas de alagamento, né? Então, para que o escoamento da água vá para esses parques, né? Ainda não é o suficiente para atender toda a infraestrutura da cidade, né? Porque a gente tem um processo de impermeabilização cada vez maior, né, do solo. Mas nós temos cidades como Copenhague, que em função das enchentes, né, usa o asfalto permeável, teve a implantação de parques também. Temos cidades como Wuhan, na China, que também faz uso de parques urbanos para drenar a água, ou mesmo Nova York, né, com o Highline Park,
onde nós temos também a implantação de infraestruturas, né, em parques, para que haja essa maior infiltração da água, né, e diminua então o acúmulo da água na superfície. As prefeituras, né, e governos em geral, elas precisam investir em infraestrutura, né, também na parte da urbanização, no sentido de pensar em infraestruturas mais sustentáveis, né, e resilientes aí, aos impactos das mudanças climáticas, seja uma infraestrutura verde que vai melhorar essa absorção da água, ou também vai causar uma sensação térmica, né, de um clima mais ameno, né, mais agradável. Então, quando a gente pensa em cidade de esponja ou cidades sustentáveis, né, a gente está falando para além das enchentes, né, e está falando de uma questão de bem-estar geral, né, bem-estar social, e também uma questão de saúde, né. Então, é necessário, né, e urgente que os governos façam, sim, as suas adaptações, as suas políticas voltadas também para esse tipo de infraestrutura, pensando que a questão ambiental é uma questão civilizatória, não é uma questão partidária, né? Então é muito mais uma questão para a gente poder continuar sobrevivendo com qualidade de vida do que uma questão de um discurso político. E Lucas, agora falando do pleito em si, como que você avalia esse novo cenário que vem se desenhando? Eu acho que foi muito oportuno ouvir a observação da Larissa, porque quando a gente fala de sustentabilidade, e sobretudo quando a gente discute esse assunto em um ano de eleições municipais, a gente está abordando algo que tem uma dimensão muito prática. Nós estamos falando da forma como as pessoas vivem nas cidades. Nós estamos falando da maneira como os grupos empresariais fazem a distribuição do solo. Quando falamos de pequenos municípios, nós estamos falando de como que as pessoas vivem no campo, como que elas produzem, não é? A mudança para um modelo de civilização mais sustentável, ela passa necessariamente pela elite política. Nós precisamos convencer a classe política de que esses desafios, eles são urgentes e eles são necessários. Bom, mas como que se faz isso? Respondendo diretamente a sua pergunta, 2024 é o terceiro ano, pessoal, em que estão vedadas as coligações nas eleições proporcionais. Parece uma tecnicalidade, mas isso faz muita diferença, porque agora, com essa nova lei, os votos só se transferem dentro da lista partidária. Não tem mais a possibilidade de você votar no candidato do vereador de um partido e eleger o candidato de outro. Então, isso faz com que as listas partidárias, elas tenham que ter muito mais coerência a partir de 2020, 2022 e agora 2024, e isso muda bastante a maneira como a população escolhe os seus representantes para as câmaras de vereadores. Perfeito, professor Lucas. E agora, né, chegando ao final do nosso bate-papo, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está nos assistindo de como escolher um candidato, né? O que você tem que analisar para escolher um candidato? Perfeito. Veja, pessoal, a legislação eleitoral brasileira, ela obriga que todo candidato a prefeito registre, junto com a documentação da sua candidatura, um plano de governo. Esse plano de governo, ele é a expressão do trabalho que aquela candidatura fez antes de se apresentar à população. Se nesse documento estiverem políticas genéricas, frases soltas, que não dizem respeito ao seu município, que não falam com a realidade do seu bairro, desconfie. Um plano de governo bem feito, ele exige contato, comunicação com a população, com os líderes de bairro, e isso aparece aonde? Nas propostas que aquele prefeito, ou aquela prefeita, que aquele candidato ou aquela candidata estão fazendo para o município. Então, ficar atento ao plano de governo é realmente algo bastante importante. Além disso, é importante verificar a coerência entre o discurso. Eu dizia sobre o ônus do discurso negacionista, não é? Mas é importante verificar a coerência entre o que os vereadores estão defendendo e o que está escrito no plano de governo daquele prefeito. Esses são aspectos que elevam, sim, o custo de se informar para o eleitor. Mas viver em uma cidade sustentável, fazer uma sociedade civilizada, é uma tarefa de todos. E é claro que isso deve se envolver os eleitores. Chegamos ao final do quadro Eleições 2024. Lucas e Larissa, obrigado pela presença e pela contribuição de vocês.
E 28 estudantes da rede pública de Curitiba participaram de uma oficina de física e astronomia. Os alunos viram na prática algumas teorias e presenciaram experimentos. Já imaginou poder enviar um experimento para astronautas da Estação Espacial realizarem no espaço? Estudantes da Unidade de Educação Integral Integrada Boa Vista, em Curitiba, têm essa oportunidade. As crianças com idades entre 8 e 10 anos participaram de uma oficina de Física e Astronomia. As atividades aconteceram com o professor de Física da Uninter, Daniel Tedesco, e o egresso do mestrado em Educação e Novas Tecnologias, Yuri Berri Afonso. O projeto é uma parceria entre a Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, a Fundação Wilson Pickler e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. 28 crianças participaram da oficina aqui no campus Divina Providência. A turma foi dividida em 2 grupos. Na sala de aula, o professor Daniel realizava experimentos relacionados à gravidade, enquanto na área externa do prédio, Yuri falou com os pequenos sobre o conhecimento astronômico dos povos originários. O Observatório Solar Indígena, situado no campus, foi construído pelo saudoso professor Germano Bruno Afonso, pai de Yuri. Reconhecido internacionalmente pela comunidade científica, foi Germano quem iniciou a parceria com a Secretaria de Educação com capacitações para professores da rede pública. Foi uma ideia bacana que surgiu depois de uma oficina, com a professora Vanessa, que participou de uma oficina com a gente aqui, de capacitação de astronomia e astronáutica. E ela tem um projeto bem bacana com uma ONG internacional. Eles fizeram bastante experiência e sai um pouquinho da rotina da sala de aula e botar um pouquinho a mão na massa. A gente fez uma simulação do que eles mandaram para os astronautas lá da NASA, lá da Estação Espacial. E interessante que eles já sabiam mais ou menos todos os aspectos, todas as teorias, e foi não só a parte da física, mas também um pouquinho de astronomia, que foi com o Yuri. E ele fez a parte de astronomia, a parte de etnoastronomia, e a pesada gostou bastante. Os nossos alunos estão participando disso, então envolveu tudo, a própria prefeitura, as práticas de ciência e tecnologia, o curso que a gente tem aqui e o curso que eu estou tendo fora, Então isso tudo está ampliando aí o conhecimento das crianças, No trabalho com as crianças, o experimento girou em torno da seguinte questão: o que acontece com 2 objetos de massas diferentes quando colidem no espaço? O objetivo é entender os conceitos de conservação e transferência de energia, mesma experiência que fizeram com Daniel, mas com a força gravitacional da Terra. Acho que abre horizontes para as crianças quererem alcançar outros caminhos, ir para uma faculdade, escolher uma área específica para estudar, amplia esses horizontes. Então acho que é muito rico para eles, além deles verem a ciência ali acontecendo. E o curso de Gerontologia da Uninter vem realizando em Curitiba um circuito de encontros intergeracionais. Em parceria com o Museu da Vida e a Pastoral da Criança, a proposta é promover o fortalecimento das relações familiares, abordando assuntos de envelhecimento ativo e saudável, inclusão social, incentivo ao diálogo intergeracional e o combate ao etarismo. Você encontra mais informações no site Uninter Notícias. E o flag football é uma nova modalidade que vem ganhando espaço em Curitiba. O esporte já ganhou simpatizantes e promete ser uma nova tendência na capital paranaense. Depois que o flag football se tornou modalidade olímpica, o esporte tem atraído novos olhares para as equipes paranaenses. A Federação Paranaense de Futebol Americano organizou o primeiro campeonato estadual de flag. E nesta primeira etapa participaram 5 times: o Curitiba Crocodiles A, o Curitiba Crocodiles B, Curitiba Lions, o Paraná Guardian Saints e o Londrina Bristol Becks. Essa primeira etapa é um orgulho que deu um evento assim tão bonito, 5 equipes competiram, que vieram, isso assim vai servir de base para que as novas equipes e outras equipes já existentes de flag venham para a federação, se filiem para a gente cada vez mais organizar o esporte, a gente consiga evoluir mais. E como o Paraná é um celeiro do esporte, a gente fornece 1/3 da seleção brasileira, que a gente consiga estar representando com várias atletas paranaenses. A primeira etapa do Campeonato Paranaense de Flag Football não apenas destacou a qualidade dos atletas locais, mas também mostrou um futuro promissor do esporte no Brasil. E com a entrada da modalidade nas Olimpíadas, o flag vem ganhando ainda mais reconhecimento e apoio no cenário.
O esporte traz para os atletas e treinadores a possibilidade de realização do sonho de participar das Olimpíadas. O head coach do Curitiba Lions mantém vivo o sonho de comandar a seleção olímpica. Bem, eu comecei, igual eu falei agora, essa vida de treinador agora, né? Mas é a mentalidade que eu botei nos meus atletas. Eu tenho ali uns 5, 6 caras que são muito dedicados, assim, que querem muito conquistar muito dentro do esporte, né? Então a gente começou com o papo de Olimpíada. Eu quero chegar com os atletas na Olimpíada, eu tenho vontade de talvez representar um dia a seleção também, como treinador. O sonho olímpico também segue vivo na vida de Matheus Silva, jogador do Curitiba Crocodiles e da seleção brasileira de flag. Né, que querendo ou não, a Olimpíada veio, né, como um potencializador do esporte, mas a gente tem que ter essa consciência que é algo que a gente constrói todos os anos, né, fortalecendo a seleção brasileira, fortalecendo o flag no Brasil, para que a gente chegue nas Olimpíadas em 2028 e consiga representar a seleção brasileira. E é claro, né, é uma meta minha, assim, né, estou com um preparador físico, psicólogo, né, sempre direcionado para o esporte para que a gente atinja o auge da performance lá em 2028. E é lógico, né, algo que eu estou mirando, mas com certeza tem muita gente boa mirando também, então a gente tem que trabalhar no dia a dia para que essa minha posição na seleção brasileira seja mantida e que a gente consiga competir em alto nível até o ano de 2028 para que a gente tenha essa oportunidade de defender a seleção no maior evento esportivo do mundo. O flag football é uma modalidade derivada do futebol americano, onde os jogadores portam 2 fitas na cintura e, quando retirada pelo jogador adversário, a jogada é paralisada. A primeira etapa do Campeonato Paranaense de Flag Football teve o Curitiba Crocodiles como campeão. Além desta etapa, ao longo do ano acontecerão mais 2 que definirão quem será o campeão paranaense de 2024. E o Jornal Uninter vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.